Vamos agora para a questão de número 3. E se você chegou até aqui, não deixe de ver a parte 1 dessa aula, que é a determinação do número de oxidação. E para quem não me conhece, eu sou o professor Lucas Prates. Vamos lá? A questão diz o seguinte: assinale a opção relativa aos números de oxidação correto do átomo de cloro nos compostos. A gente tem aqui o clorito de potássio, o hipoclorito de cálcio, o clorato de magnésio e o perclorato de bário, respectivamente. A gente vai responder essa questão da mesma forma que nós respondemos as questões anteriores. A única diferença que surge aqui é porque parte da fórmula química ela está dentro do parêntese. E o índice ele vai se encontrar do lado de fora desse parêntese. E como é que a gente faz os cálculos nesse caso? É o que vocês vão aprender agora. Tá? O primeiro composto que trabalharemos é o clorito de potássio. Vamos colocar aqui clorito de potássio. Precisamos saber qual é o número de oxidação de cada um desses elementos e para a gente descobrir qual é o número de oxidação do cloro, que é o que a questão pede. Vamos recorrer à nossa tabelinha. Vamos procurar o potássio. O potássio está no grupo 1. Elementos que estão no grupo 1 da tabela periódica, eles vão possuir, pela nossa regra, pela regrinha prática, o número de oxidação mais 1. O número de oxidação do potássio é mais 1. O número de oxidação do cloro a gente não sabe, então a gente vai colocar um X. E o número de oxidação do oxigênio, a gente sabe pelas nossas regrinhas práticas, que na maioria dos compostos, o oxigênio forma compostos com o número de oxidação menos 2. Sendo assim, vamos colocar o menos 2 aqui. E uma vez que nós temos um composto neutro, e o que é o composto neutro? É um composto que não está carregado. Diferentemente, a gente teria um íon. Nesse caso, como nós temos um composto neutro, pela regra, a soma do número de oxidação de todos esses elementos deve ser igual a zero. Sendo assim, um átomo de potássio vezes o número de oxidação mais 1, mais... Temos nessa fórmula química apenas um átomo de cloro. Então, é 1 vezes X, que é o número de oxidação que a gente não sabe, mais 2 átomos de oxigênio, vezes o número de oxidação menos 2, tem que ser igual a 0. Respondendo isso aqui, dá 1 mais X, 2 vezes menos 2, menos 4, que é igual a 0. X 1 e menos 4 vai ser menos 3, que é igual a 0. Vamos colocar aqui em cima. X é igual a 3. Sendo assim, o número de oxidação do cloro no clorito de potássio é igual a 3. Vamos agora para o próximo composto. Vamos agora determinar o número de oxidação do cloro no hipoclorito de cálcio. Vamos agora colocar o número de oxidação em cada um desses elementos. O número de oxidação do cálcio, ele vai ser mais 2, porque o cálcio ele está no grupo 2 da tabela periódica. Sendo assim, grupo 2, número de oxidação mais 2. O cloro, a gente não sabe o número de oxidação do cloro, e o oxigênio é menos 2. Por quê? Porque a gente sabe que a maioria dos compostos formado pelo oxigênio, o oxigênio vai possuir número de oxidação menos 2. Agora, vamos somar todos esses números de oxidação e igualar a 0, uma vez que esse composto é um composto neutro. Eu tenho apenas um átomo de cálcio na fórmula, então é 1 vezes 2 mais, eu tenho apenas um átomo de cloro na fórmula, é isso? Seria 1 vezes X? Não. Porque esse cloro está dentro do parêntese e existe um número 2 do lado de fora desse parêntese. Então, esse número 2 multiplica a quantidade de cloro que está dentro do parêntese. E isso vezes o número de oxidação, que nesse caso é X, que a gente não sabe. Sendo assim, vai ser 2 vezes 1 vezes X, mais a quantidade de oxigênio vezes o número de oxidação. E quantos oxigênios nós temos? Nessa fórmula, dentro do parênteses, existe um oxigênio e o 2 do lado de fora. Sendo assim, é 2 vezes 1 vezes o número de oxidação do cloro, que é menos 2. Logo, 2 vezes 1 vezes menos 2. E isso tudo deve ser
igual a zero. Por que igual a zero? Porque este composto, o hipoclorito de cálcio, ele é um composto neutro, ele não possui carga. Sendo assim, 1 vezes 2 vai dar 2, mais 2 vezes 1 vezes x vai ser 2x. 2 vezes 1 vezes menos 2 vai ser menos 4, que é igual a zero. 2 e menos 4 vai dar menos 2. 2x e menos 2 é igual a zero. 2x é igual a 2. X é igual a 2 sobre 2, que é igual a 1. Neste caso, o número de oxidação do cloro no hipoclorito de potássio é igual a 1. Vamos agora para o próximo composto, que é o clorato de magnésio. A gente tem o G, ClO3, 2. O magnésio ele vai possuir número de oxidação mais 2, porque o magnésio ele está no grupo 2 da tabela periódica. Sendo assim, elementos do grupo 2 possuem número de oxidação mais 2. Logo, mais 2, o cloro é o que a gente quer saber e o oxigênio é menos 2. Quantos átomos de magnésio nós temos na fórmula? Nós temos na fórmula apenas um átomo de magnésio. Então, é 1 vezes 2 mais. A gente tem na fórmula 2 vezes 1 átomo de cloro, que são 2 átomos de cloro, vezes o número de oxidação do cloro, vezes x, mais a quantidade de oxigênio é igual a 2 vezes 3, que são 6 átomos de oxigênio, multiplicado pelo número de oxidação de cada um desses átomos de oxigênio. Ou seja, 2 vezes 3 vezes menos 2. Uma vez que nós temos o composto neutro, o somatório deve dar igual a zero. Não se esqueça, se nós tivermos o composto neutro, o somatório do número de oxidação de cada um desses elementos deve dar igual a zero. Sendo assim, 1 vezes 2 vai dar 2, mais 2 vezes 1 vezes x vai dar 2x, 2 vezes 3 vezes menos 2 vai ser igual a menos 12, que é igual a zero. Logo, 2x, 2 e menos 12 vai dar menos 10, que é igual a zero. 2x é igual a 10. X é igual a 10 sobre 2. X é igual a 5. Então, o número de oxidação do cloro no clorato de magnésio é igual a mais 5. Vamos agora para o nosso último composto, que é o perclorato de bário. A gente tem um bário aqui, ClO4, 2. E aí, você está entendendo? Está te ajudando essa aula? Se inscreve, deixe um like e compartilhe esse canal com quem também está estudando Química, certo? Pausa o vídeo e veja se você consegue descobrir qual seria o número de oxidação do cloro nesse composto, que é o clorato de bário. Vamos lá? O número de oxidação do bário é igual a... Como o bário ele está aqui no grupo 2, o número de oxidação é igual a mais 2. O número de oxidação do cloro a gente não sabe, e o do oxigênio é igual a menos 2. Pela regra, o somatório do número de oxidação de cada um desses elementos deve ser igual a zero, uma vez que nós temos um composto neutro. Vamos lá? Então, um átomo de bário que eu tenho na fórmula, vezes o número de oxidação, que é 2. Mais, eu tenho aqui, dentro do parênteses, um átomo de cloro e o índice fora do parênteses é 2. Ou seja, então eu tenho 2 vezes um átomo de cloro. E agora eu vou multiplicar pelo número de oxidação, que vai ser 2 vezes 1 vezes x, mais a quantidade de átomos de oxigênio é igual a 2 vezes 4, ou seja, a gente tem 8 átomos de oxigênio. 2 vezes 4 vezes, agora, o número de oxidação do oxigênio, que é menos 2. Tudo isso somado deve ser igual a zero. Sendo assim, 1 vezes 2 dá 2. 2 vezes 1 vezes x é igual a 2x.
E 2 vezes 4 vezes menos 2 é igual a menos 16. Não esqueça que aqui tem um jogo de sinal. Mais e mais e menos, menos. Que vai ser igual a 0. 2 e menos 16 vai dar menos 14. 2x menos 14 é igual a 0. 2x é igual a 14. X é igual a 14 sobre 2. X é igual a 7. Esse é o número de oxidação do cloro no perclorato de bário. Sendo assim, a resposta dessa questão é a letra E. Vamos agora para a questão de número 4. Na reação de oxirredução, o sulfeto de hidrogênio reage com o iodo, formando o enxofre e o ácido iodrídrico. As variações de número de oxidação do enxofre e do iodo são, respectivamente... Aqui é o seguinte, para resolver essa questão, a gente precisa encontrar o número de oxidação do enxofre e do iodo em todos esses compostos. Vamos começar pelo sulfeto de hidrogênio. Tem aqui o sulfeto de hidrogênio. A gente sabe que o hidrogênio, o número de oxidação do hidrogênio equivale a 1, uma vez que ele está no grupo 1 da tabela periódica. Sabemos que o número de oxidação do hidrogênio, pela nossa tabelinha, é mais 1. E o número de oxidação do enxofre a gente não sabe. Então, 2 vezes 1 mais 1 vezes x tem que ser igual a 0. 2 mais x é igual a 0. X é igual a menos 2. Então, o número de oxidação do enxofre aqui é igual a menos 2. Então, eu vou marcar aqui o número de oxidação do enxofre, que é menos 2. Agora, vamos para o iodo, que é o I2. O I2, que é o iodo, a gente tem aqui uma substância simples. Quando nós temos uma substância simples, o número de oxidação do elemento na substância simples é igual a quanto? Você se lembra? É igual a 0. Agora vamos para o enxofre. Do jeito que ele está ali, ele está com uma substância simples. Sendo a substância simples, o número de oxidação dele vai ser igual a 0. Agora vamos para o ácido iodídrico. Qual é o número de oxidação do iodo? Você se lembra que o número de oxidação do hidrogênio é igual a mais 1? Olha só, o hidrogênio está no grupo 1 da tabela periódica. Então, o número de oxidação é mais 1. E o iodo? Qual é o número de oxidação do iodo? A gente pode colocar um x e fazer uma continha. Ou a gente pode também se lembrar que o iodo ele é um halogênio, ele faz parte do grupo dos halogênios, que é o grupo 17 da tabela periódica, pela regra, elementos do grupo 17, quando estiverem compostos binários, o número de oxidação é igual a menos 1. Sendo assim, o número de oxidação do iodo é igual a menos 1. E perceba que mais 1 e menos 1 dá 0, como a regra diz. A soma do número de oxidação dos elementos deve ser igual a 0. Sendo assim, enxofre é 0, hidrogênio é mais 1 e o iodo é menos 1. E a questão, ela pede o seguinte, ela pede a variação do número de oxidação do enxofre e do iodo nessa reação de óxido-redução. Vejamos. E essa questão é interessante porque ela já nos ajuda a organizar o nosso entendimento para questões posteriores que falam sobre quem oxida e quem reduz, agente oxidante e agente redutor. Que isso vai ficar para a terceira aula. Vamos ver o enxofre antes. O enxofre antes é menos 2 e o enxofre depois, o enxofre antes é menos 2 e depois o enxofre, o número de oxidação do enxofre é igual a 0. Enquanto que o iodo antes ele é 0 e depois o número de oxidação do iodo vai para menos 1. E se a gente for analisar as alternativas, a única que diz que o enxofre
varia o número de oxidação de -2 para 0, é a letra E. Agora vamos para a questão de número 5. E aí, me conte aqui nos comentários se essa aula te ajudou. Se sim, se inscreve no canal, deixe seu like e compartilha com quem também está estudando Química. Até a próxima aula.